Agora sim. Certo. Não, igualmente estava bem ruim de escutar vocês também. Então, eu estava comentando que a ideia do PPRA já foi uma ideia excelente, né? Era uma das melhores normas, vamos dizer assim, que a gente tinha em termos de gestão de risco, né? Mas ela se limitava, estava comentando, ela se limitava aos riscos, os perigos e riscos ocupacionais, né? Voltados especificamente para físicos, químicos e biológicos, muito ligado à questão ocupacional, né? A questão de ruído, poeira, químicos, enfim. Né? Inicialmente até tinha, os ergonômicos estavam juntos, né, no passado, e acabaram virando uma NR própria, né, a 17. Mas o fato é que, assim como a NR9, o que busca hoje a NR1, aí, no formato do Programa de Gestão de Riscos, é uma plataforma ampla de gestão de riscos. Né? E isso é muito bem-vindo, porque com essa plataforma, a gente parte de uma identificação de perigos e riscos dos nossos processos. Né? Então, a ideia é ter uma plataforma ampla e visível de todos os riscos que fazem parte do processo. Né? Seja ele de mineradora, seja ele de metalurgia, seja ele de uma indústria de consumo. Né? Então, a ideia é enxergar todos os riscos, certo? E a partir dessa visibilidade de todos os riscos, né, perigos e riscos, a gente consegue ter uma gestão mais adequada desses riscos, aí sim aplicando as NRs como controle de risco. Né? E essa é a grande sacada dessa ideia do Programa de Gestão de Riscos. Né? À medida em que a gente identifique dentro de um processo de mineradora, por exemplo, riscos de poeira, de sílica, né? A gente tem aí a aplicabilidade de uma NR9, à medida em que a gente identifique riscos de máquina dentro desses processos de mineradora, por exemplo, né? Os processos de mineradora têm uma... eu não sou um expert, como o Ederson perguntou até para o senhor, de mineradora, mas vamos entender, por exemplo, um processo de transporte, né, desses minérios. Né? Então, tem quilômetros aí de bandas, de esteiras, né, para movimentação desses minérios. Aí tem todo um processo de separação também, né, através de peneiramento, enfim, são processos que demandam muita movimentação desses minérios. Né? E são máquinas, efetivamente, máquinas de transporte, né? E nessas máquinas de transporte a gente tem muitos riscos. Né? E esses riscos eles têm que ser identificados e quantificados. Né? E a partir da identificação e quantificação, a gente tem aí a aplicabilidade muito forte também de NR12 a esses equipamentos. Né? Bandas, transportadores, peneiras. Né? E aí, a aplicabilidade da NR12, né, nesses processos. Coisa que no PPRA não existia, né? Já não tinha essa abrangência, né? Exato. Porque ele ia olhar o processo de mineração especificamente em relação a riscos físicos, químicos e biológicos, né? Então, ele ia se restringir dentro da NR9 a identificar riscos de poeira, por exemplo, né? Que é um risco crítico para a mineração, mas ele ia ficar restrito a poeiras. Mas com essa visibilidade do PGR, ele encaixa, né, a NR12 como controle de riscos de máquinas, né, que participam desse processo de mineração. Né? Então, é muito interessante essa abrangência, né, do PGR. Ok, Guilherme, uma pergunta que ninguém escapa aqui toda vez que vem participar de uma live nossa aqui, e o Ederson sabe disso,
né? Então, uma hora surge uma resposta de um jeito e outra de outro, e nós queríamos ver contigo também. Eu também tenho uma visão a respeito disso, o Ederson certamente também tem a sua, mas eu queria saber a tua visão da grande diferença. Eu estou motivando quem está aí, né, assistindo a nossa live de hoje. Qual é, afinal, a diferença entre perigos e riscos? A ideia dos slides lá, inicialmente, era tentar desmistificar um pouco mais essa diferença, né, de conceitual, né? Quando a gente começa a trabalhar com análise de risco, né, é importante que a gente consiga diferenciar esses conceitos, né? Porque, de fato, os perigos, eles estão no processo, eles fazem parte do processo, né? Então, por exemplo, no que a gente estava trazendo aí de mineração, que a colega tem uma interação maior, aí entendi com esse processo, a gente identifica perigos inerentes ao processo, né? Então, quando a gente está falando de uma mineradora, a gente tem perigos de transporte desses minérios que fazem parte do processo, né? Os perigos estão lá. São perigos relacionados a poeiras, a sílica, né? Aí, ainda na esfera da higiene ocupacional, né? São perigos relacionados a máquinas, às bandas de transporte, né? As esteiras de transporte, e esses perigos estão lá, eles fazem parte do processo, né? Ruído, então, calor. Ruído, calor, poeira, perigos mecânicos, né? E aí tentando levar para o lado da NR12, né? Forçando um pouquinho, mas de fato eles existem, né? São os perigos relacionados aos equipamentos, às energias perigosas que fazem parte do processo, né? Então, energias mecânicas de transporte, por exemplo, desses minérios. Então, os perigos, eles fazem parte do processo. Os riscos, eles são a probabilidade desses perigos se transformarem em acidentes ou doenças ocupacionais. Então, eu diria que a doença, digamos assim, a palavra-chave é essa probabilidade. Probabilidade. A probabilidade é o que diferencia, de fato, o perigo, que faz parte do processo, ele é inerente ao processo, dos riscos, que é a probabilidade, então, desses perigos se realizarem, né, se transformarem em um acidente, né? Então, o risco, ele é mensurável, né? O risco a gente consegue mensurar ele. O perigo não. O perigo está lá, ele faz parte do processo. Uma vez que a gente consiga identificar o perigo e avaliar o risco, mensurar o risco, né, a gente consegue, a partir de um score de risco, e aí tem ferramentas, como outro dia a gente estava conversando com o Ederson, por exemplo, o HNR, né, que é o Hazardous Rate Number. Então, é um número mensurável de risco, certo? Que a gente consegue mensurar a partir de dimensões do tipo potencial de gravidade, probabilidade, número de pessoas expostas e frequência de exposição, certo? Então, genericamente, né, a gente consegue mensurar o risco através desse score de risco com potencial de gravidade, probabilidade, frequência de exposição e número de pessoas expostas. Basicamente, essas dimensões são as que são utilizadas para mensurar o risco daquele perigo presente, certo? Então, no nosso dia a dia, isso não faz muita diferença, o que é perigo, o que é risco, né? A gente acaba utilizando risco para tudo, né? Mas quando a gente entra em plataformas de análise de risco, e elas são necessárias para que a gente, a partir de um
um número de risco, né, como o HRN, a gente consiga mensurar esse nível de risco e, a partir desse número de risco, a gente consiga colocar medidas de controle, certo? Então, se a gente for olhar ruído, por exemplo, né, o ruído, a gente consegue mensurar facilmente o ruído através até de quantificação, de análise, né? Nem precisaria de um HRN para mensurar ruído, né? Uma dosimetria de ruído já nos dá esse número, né? E aí, a partir desse número, a gente vai implementando medidas de controle que não deveriam ser só, né, o EPI, né, o abafador, né, o protetor auditivo de inserção, ou o fone, né? Mas se a gente conseguir implementar que seja o EPI, nesse caso, que é dentro da hierarquia de controle, é o que se tem de menos adequado, vamos dizer assim, né, de mais fácil, né, ação, a gente já consegue... Recurso, né? E o último recurso, a gente já consegue ter uma redução na percepção, né, de ruído do trabalhador. Né? Deixa eu só te perguntar ainda uma coisa aqui, Guilherme. Claro, por favor. Voltando à questão da NR12, né? Claro, tu já comentou alguma coisa, deu para sentir que tu já traçou pelo menos alguns elementos aí, mas como é que a gente pode entender que a NR12 se insere dentro do PGR aí, né? Como é que tu vê isso, até pela tua experiência, no que tu pratica, no que tu hoje aplica, digamos assim, na tua realidade em termos de processo na empresa onde você trabalha? Perfeito. Na verdade, o PGR ele é um grande guarda-chuva, né? Ele é um guarda-chuva onde a gente vai conseguir ter essa plataforma de perigos e riscos de todos os nossos processos. Tá? Ter essa plataforma. Agora eu estou com retorno aqui, Ederson. Mas aí o que a gente pretendia, se possível, a gente buscar repetir aí a nossa live, né, que seria mais interessante, mas o que se entende como um pilar NR12 do PGR é que a NR12 é uma das normas que regulamentam riscos, né, de todo esse espectro de riscos que a gente tem no nosso processo. Então, certo? No ambiente de trabalho, digamos assim, pegando todo o ambiente de trabalho, né, a gente analisando as questões relativas aos riscos físicos, químicos, biológicos, quando a gente vai tratar, por exemplo, dos riscos inerentes às máquinas e equipamentos, automaticamente a gente vai pular para essa norma regulamentadora que vai ser a base, digamos assim, para a gente analisar os riscos de acidentes ou riscos mecânicos no complexo, digamos assim, do processo de trabalho ali, né? Perfeito, perfeito. Então, dentre todos os riscos que nós temos dentro do nosso processo, né, seja ele qual for, a gente tem máquinas, por exemplo, né? São as máquinas de transformação, de transporte, enfim. E essas máquinas, elas, logicamente, têm seus riscos, seus perigos, né, que fazem parte de todo o processo de, por exemplo, de transmissão de energia dessas máquinas, certo? Sejam elas mecânicas, elétricas, né, porque normalmente tu não consegue rodar uma máquina sem eletricidade, né? Então tu tem que plugar ela à tomada, né? Seja uma máquina de pequeno porte ou uma máquina de grande porte, ela precisa ter alimentação de energia, certo? E aí, quando a gente está falando de alimentação de energia, a gente está falando de NR10, né? Que vai regulamentar, vamos dizer assim, ou controlar os riscos de energia que essa máquina possui, certo? Então, aplica-se ali NR10, certo? Dentro do nosso guarda-chuva. Aplica-se também NR12 dentro do nosso guarda-chuva, enquanto que ela tem, então, esses perigos, né, esses perigos mecânicos, esses perigos relacionados à energia cinética, no caso, à energia química,
né? Porque tem aí superfícies quentes, tem muitas vezes produtos químicos que a gente utiliza, tem principalmente as questões relacionadas com energias mecânicas, certo? Pelos processos de transmissão cinética que ela possui. Então, a gente precisa identificar esses perigos, avaliar os riscos, certo? Mensurar esses riscos, para aí implementar medidas de controle que vem no bojo da NR12. Certo? A NR12 ela nos ajuda a fazer esse controle de risco. Outra coisa também, Guilherme, que eu gostaria de aproveitar também, né? Estou te explorando aqui também nesse aspecto aí, até pela tua experiência também. Há muita dúvida também de consultores, até de alunos também, que muitas vezes me procuram, que quando a gente fala de NR12, automaticamente se associa a questão de máquinas, né? Aí, esses tempos, por exemplo, o consultor me ligou e disse assim, olha, professor, eu estou fazendo uma avaliação de várias máquinas lá dentro de uma empresa, né? E o dono da empresa me chamou, olha, eu tenho essas prensas aqui, preciso fazer análise de risco dessas máquinas aqui, e tenho essa retroescavadeira aqui que a gente usa também, eu preciso fazer. Tá? Então, eu queria te perguntar, né? Eu vou conseguir também migrar, digamos assim, ou migrar não, mas aplicar NR12 nesse equipamento que está lá no pátio do cara, que não tem nada a ver com o processo dele? Isso também faz parte, quer dizer, se ele não fizer essa avaliação de risco nessa máquina, daqui a pouco alguém se acidenta operando a máquina ali, ele também deixou, digamos, de aplicar NR12 nesse equipamento? Não, com certeza. Esse equipamento, ele não é uma máquina de, vamos dizer assim, de conversão de matéria-prima, de transformação, né? De transformação, né, de matéria-prima em produto, né, diretamente, vamos dizer assim, mas com certeza, se existe uma retroescavadeira dentro do processo, ela faz parte desse processo. Então, ela precisa ser analisada quanto aos perigos que ela representa, certo? Então, por exemplo, ela representa perigos de interação entre veículo e pedestre, certo? Então, é uma máquina que pode atropelar alguém, né? Que, consequentemente, a consequência de atropelamento de uma retroescavadeira ou de uma, né, de uma máquina similar a essa, a consequência é atropelamento e fatalidade, certo? Quando a gente está falando de uma máquina, né, no caso, uma retroescavadeira, uma pá carregadeira, enfim, que tem como potencial de gravidade, né, que seria a primeira dimensão a ser analisada, ela tem um potencial de gravidade fatalidade, então ela já é um equipamento de alto risco. O nível de risco desse equipamento é altíssimo, certo? Porque ela já, na primeira dimensão, potencial de gravidade, ela já é um potencial fatalidade, certo? Então, dentro das ferramentas, por exemplo, como a gente já comentou, o HRN, ela já pula para um nível de risco alto, mesmo sem considerar probabilidade, frequência, né, e número de pessoas expostas. Mas se a gente considerar esse potencial de risco, ou esse HRN, a gente largaria com um potencial de risco de gravidade, um potencial de gravidade alto, certo? Consequentemente, uma probabilidade também alta nesse caso, né? E aí a frequência de exposição e o número de pessoas expostas talvez seja menor, né? Mas é isso que é legal, a gente ter a possibilidade de mensurar esse nível de risco através de números, né? E o HRN nos dá essa probabilidade, ou melhor, essa possibilidade, né, de enxergar esse número. Então, com certeza, uma máquina como essa, ela tem um potencial de risco, ela tem um número de risco, um HRN tão grande quanto as nossas máquinas de transformação, né, de matéria-prima em produto, com certeza. Né? E ela deveria estar no nosso inventário de máquinas com um potencial, um número de risco igualmente alto, certo? E ele deveria, dentro do que a gente entende, uma priorização de risco,
ser tratada, né, prioritariamente. Então, como é que a gente trata, vamos dizer, esse nível de risco de uma retroescavadeira ou uma pá carregadeira ou algo similar, né? A gente vai ter que ter, em termos de proteção aí, né, normalmente ela já tem, né, as suas proteções, né, vindo de fábrica, vamos dizer assim, né? Mas a gente deve trabalhar nas medidas de controle administrativo, né, para redução de risco. Quais seriam essas medidas de controle administrativo? O Guilherme Guarilha não poderia estar operando uma máquina dessas, né, porque não tem treinamento, não é especialista na condução desse tipo de equipamento. Então, a gente tem que ter especialistas na condução desses equipamentos, certo? Então, seriam as pessoas habilitadas, qualificadas e autorizadas, com um curso, né? Vamos dizer assim. Inclusive com as suas devidas reciclagens, né? Porque claro. Isso é uma das coisas que a gente tem observado. O operador, por exemplo, de uma máquina como essa, retroescavadeira, faz um treinamento e aí, a partir de então, o equipamento, inclusive, fica mais sofisticado, fica mais modernizado, né? E nunca mais ele retoma uma certa, digamos, um contato, né, novamente com um equipamento mais moderno e tudo mais. Então, falta também essa responsabilidade do dono da empresa, né, de fornecer esse treinamento também, né? Exato. Então, a pessoa tem que ser um condutor especializado, né, um condutor especializado com curso de formação, reciclagem, tá? E, enfim, aí a gente já tem, dentre as medidas administrativas, a gente já tem uma redução de risco, tá? Uhum. Sinalização, né, para os pedestres, né, toda a parte importante que se relaciona à identificação da movimentação desse equipamento através de sinalização sonora, né, a sinalização sonora normalmente é para quando anda de ré, né? Sim. E para quando anda para frente tem que ter, logicamente, ali a buzinha, né? Enfim, a movimentação desse equipamento ela deve ser restrita a uma determinada área, né? Então são medidas também, né? Controle de velocidade, enfim, são todas medidas de controle de risco que vão impactar principalmente na dimensão probabilidade, certo? Então, entendendo um pouco melhor, se a gente tem um nível de risco alto, inicialmente, certo? Desse equipamento, porque ele tem um potencial de gravidade alto, ou seja, ele pode atropelar alguém e a consequência é fatalidade, certo? Então, a primeira avaliação de risco que vai lá para o nosso PGR seria a identificação do equipamento, certo? Uma retroescavadeira, certo? Essa retroescavadeira vai ter uma utilização X, né, bem identificada dentro do nosso processo, porque se ela está lá, ela precisa ser utilizada. Então, o primeiro passo para o gerenciamento desse risco no nosso PGR vai ser a identificação do equipamento, a utilidade do equipamento, né, para que serve, né? O segundo passo vai ser a avaliação de risco propriamente dito, né, a partir, então, do potencial de gravidade que ele apresenta, identificar a probabilidade, frequência, número de pessoas expostas, e aí se coloca a necessidade de medidas de controle que a gente falou minimamente aí, os controles de pessoas autorizadas, qualificadas, né, e com curso, enfim, de capacitação, reciclagem, certo? E aí a gente faz uma nova avaliação de risco, agora com uma probabilidade menor de acontecer um acidente, né? Porque a gente já tomou algumas medidas de controle de risco, certo? Então, o nosso risco vai reduzir. E o que o PGR busca é justamente isso, no exemplo que a gente está dando aqui, hipotético, né?
que a gente tenha uma avaliação inicial do risco daquela máquina, seja ela, então, uma retroescavadeira, e um risco não é um risco final, é um risco de acompanhamento, o risco residual. Qual é o risco residual após a implementação de todas essas medidas de controle, né? Desde do condutor até a sinalização e de área onde ele vai operar. Então, a gente tem uma redução do risco, certo? E isso tem que ser contínuo, né? Esse é a grande sacada também do PGR, que ele tem que ter avaliações de risco contínuas, certo? Então, o PGR é um programa de gerenciamento contínuo. E talvez esse tenha sido o maior pecado do PPRA, né? E aí, resgatando de novo o PPRA, né? Que eu não acredito, assim, alguns colegas falam que o PPRA vai sumir. Na verdade, o PPRA ele vai continuar, né, fazendo programa de controle, o gerenciamento de controle de riscos ocupacionais, né? O ruído, a poeira, né? Enfim, tudo que se insere, né, no guarda-chuva PPRA vai continuar acontecendo. Então, o que eu estava falando em relação ao pecado, vamos dizer assim, do PPRA, foi justamente ele ter se tornado um programa copia e cola, né? Que, infelizmente, alguns colegas acabaram encontrando aí uma forma de, vamos dizer assim, né, comercial, uma forma mais comercial do que propriamente gestão de risco, né? Então, eu acredito que com o PGR a gente vai ter que rever esse conceito também, né, do próprio PPRA como um programa de gerenciamento de riscos ocupacionais contínuo, né? Então, não adianta a gente ficar medindo ruído, né, sem tomar ações para controle e redução de ruído. Pois não. Outra coisa, Guilherme, tu estava comentando aqui sobre o PPRA, eu, inclusive, escutei há pouco tempo um especialista que eu gosto muito, inclusive, que é o pessoal da Fundacentro. Eu respeito muito, porque eles têm um conhecimento, inclusive, histórico aí, relativo às normas regulamentadoras e tudo mais. E uma das coisas que me chamou a atenção foi ele dizer: não jogue fora o seu PPRA. Só por conta agora desse modismo do PGR, né, e daqui a pouco todo mundo joga fora. Tal. Não, porque o conhecimento do PPRA ele vai ser importante também na avaliação dos riscos, embora a gente ultrapasse essa questão do físico, químico, biológico. Então, acho que é pertinente a chamada de atenção dele. Agora, voltando à questão ainda do equipamento aí da retroescavadeira, eu lembrei de uma coisa que durante alguns tempos que eu prestei consultoria em algumas empresas, e aí tu comentava sobre a avaliação dos riscos desses equipamentos aí, a questão de ter um operador capacitado e tudo mais. E eu me lembro que uma das coisas que eu mais brigava dentro das empresas, né, que também faz parte da questão de segurança desses equipamentos, é o estacionamento. Aonde que eu vou colocar esse equipamento quando ele está parado? E aí você transitava por dentro da empresa, lá estava a retroescavadeira, lá estava a empilhadeira no meio do processo, porque não tem um lugar fixo estabelecido pela empresa, como um lugar que o operador terminou seu trabalho, ele não vai fazer mais nada com a empilhadeira, estaciona ali. Então você tem que ter um local definido para isso, para a retroescavadeira, para a empilhadeira, para o monta-carga, para a paleteira, né? Então essas coisas normalmente ficam jogadas dentro do processo, dentro da empresa, porque não tem um lugar específico para se estacionar isso aí. Então, acho que isso também é uma questão de segurança. O que tu acha disso? Não, com certeza, professor. Quando a gente está pensando assim de uma forma mais até rotineira nos nossos processos, né, o equipamento como uma empilhadeira, né, tu citaste no exemplo. Uma empilhadeira, além dos riscos associados a essa interação veículo-pedestre, né, que é um risco, logicamente, tem um nível de risco maior, né, em função do potencial de gravidade, a gente também pode ter associado a esse equipamento o risco GLP, né? Algumas têm um funcionamento a gás, então tu pode ter vazamentos, né? Tu tem outros riscos associados aí que tem que ser considerados, né? Tu tem equipamentos hoje mais modernos, são equipamentos elétricos, né? Mas
também, igualmente, precisam ter a carga, né, o carregamento, né, dessa empilhadeira, né, elétrica. Né? Então, tem um risco elétrico associado às baterias, né, a carga de baterias, a movimentação desse equipamento em relação a essas baterias também são críticas, porque são baterias de tonelada, né? Porque elas ajudam no centro de carga do equipamento, enfim. Mas, então, essa questão de layout é fundamental também, né, em relação ao estacionamento, à movimentação e estacionamento dos equipamentos, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Ok, então, até quero chamar a atenção aqui, né, da contribuição do Robson, né? A questão aí, por exemplo, dele dizer que o engenheiro tem que ter uma visão multidisciplinar. Com certeza, viu, Robson? Isso cada vez mais. Tem que ter essa visão do contexto todo e essa questão também do local de carregamento das baterias de empilhadeiras, né? Até por conta do que o Guilherme falou, né? Ela tem um peso razoável, ela funciona como um estabilizador na questão do centro de carga aí também, né? Desses equipamentos. Eu queria aproveitar ainda, né? Esse ponto, se me permite, Jairo, desculpe, até aproveitando que eu acho que o Ederson ainda está... Ederson? Não, perdão, não é o Ederson, é o nosso amigo Robson, né? O Robson que está acompanhando. Eu acho que ele ainda está aí, né? Ele disse que tem que sair, mas enfim. Com o PGR, se apresenta um cenário bem desafiador para nós, profissionais da área de segurança, porque hoje a gente já é um generalista, né? Nós somos generalistas em termos de risco, mas nós cada vez mais teremos que nos aprofundar, né, nessa questão de gerenciamento de risco dos nossos processos. Né? Uma vez que... que bom, Robson, tu está aí ainda. Uma vez que essa plataforma de gerenciamento de risco, ela vai trazer todos os riscos do processo para dentro, né, dessa plataforma. E isso vai ser, de certa forma, não sei como, mas vai ser nos cobrado, né, pela fiscalização, enfim. Né? Então, hoje a gente já tem algumas perícias, né, onde os peritos eles olham todas as NRs, né? Ou seja, esse espectro de fiscalização ele vai crescer, ele vai ser maior. Né? Hoje, quando a gente fala de perito, a gente está falando mais de temas de periculosidade e insalubridade, mas a visão que esses caras estão tendo, ela já tem um espectro muito maior. Né? Hoje a gente já recebe na nossa empresa atual, a empresa que eu trabalho, a gente já recebe peritos, ele não está hoje olhando só para assuntos relacionados a químicos, ao uso do EPI, né? O contato dérmico, né? com o produto químico. Não, ele já está olhando todo o espectro de risco da fábrica, né? Do processo. Então, isso realmente vai nos desafiar bastante e nos aprofundar cada vez mais na gestão, no gerenciamento desses riscos, né, que participam aí, desde a rede escavadeira, né, até as energias perigosas de máquina. Desculpe, professor, por favor. Não, tranquilo, Guilherme. É um assunto realmente que a gente muitas vezes tem até que fazer complementações e tudo mais. Uma das coisas que também surge muito como questionamento em relação à aplicação da NR12 e análise de riscos e tudo mais, é a questão da redução, digamos assim, da velocidade do processo, né? Você sente que isso também é um problema que muitas vezes pode acontecer e acaba sendo uma queixa do empresário, né? Puxa vida, eu estou aqui realmente colocando mais proteções nas minhas máquinas, né? Mas eu perco produtividade em relação a isso. Tu sente isso também nos locais onde você trabalhou, onde você aplicou NR12? Isso dá para sentir que acontece e muitas vezes há, digamos, um canto de sereia assim no ouvido do engenheiro. Dá uma passadinha de pano aí, né? Tá? O que tu acha? Não, isso é uma realidade, né, professor? Isso é uma realidade, sem dúvida nenhuma, que quando a gente implementa todos esses controles, né, quando a gente está falando de um nível de risco alto e a gente precisa reduzir o nível de risco,
a gente tem um dos passos, né, certamente é a implementação de proteção de máquina, né? E quando a gente implementa a proteção de máquina, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de processo, né? E com a dificuldade de processo, de interação do operador com a máquina, certamente tu tem uma perda, né, muitas vezes não de velocidade, né, mas a perda na interação do homem, né, do operador com a máquina, né? Então, tu tem uma restrição, não é à toa que a gente chama de barreira, né? E aí, essa barreira, ela certamente, ela tem um impacto, né, nessa operação, né? E existe um processo de adaptabilidade, né? Existe uma adaptação a essa proteção, a essa barreira. Nesse tempo, né, nesse período de adaptação, pode haver perda de produtividade, vamos dizer assim. Com certeza pode, e com certeza acontece, né? Mas isso existe uma adaptação, como eu falei, né? E essa adaptação, ela acaba sendo vencida, né? E muitas vezes, né, por conta dessa proteção, os processos melhoram. Acaba dentro de um período de adaptação, tu tem uma curva, né, que essa curva de produtividade, ela sofre, né? Mas a partir do momento que existe essa adaptabilidade do operador ao processo, né, ela acaba ganhando velocidade depois de um determinado período. Por quê? Porque tu tem uma interação menor do operador. E quanto menos o operador intervir, melhor para o processo, né? Então, realmente existe um impacto, existe uma pressão, né? Mas existe também um processo de adequação, processo de segurança, e isso acaba, né, depois de um determinado período, tendo até um ganho de produtividade e uma manutenção da velocidade de máquina. Excelente, Guilherme. E vamos agora, quando a gente está na fase final aqui da nossa live, teve um início um pouco tumultuado. Mais uma vez, eu peço desculpa a todos, agradeço a quem participou, especialmente quem está interagindo conosco, Denise, Robson. Vocês são muito importantes para nós, que é por isso que a gente faz live, né? É para o público. O Robson, inclusive, faz mais um comentário aqui, ele diz assim: eu trabalhei muitos anos em indústria e tento colocar ao empresário que ele deve focar na produtividade. Pois vi casos em que de redução, né, da produção teve-se menor perda, logo aumentou a produtividade, né? Então, abaixando a produção, teve-se menor perda, logo aumentou a produtividade. Eu acho que é só colaborando, né, com a sua fala. Então, o Robson aqui também, ele tem uma experiência. E, de fato, o conhecimento aqui ele é formado pela soma de experiências, são normas que estão definidas, no entanto, a aplicação delas, a aplicabilidade, ontem a gente falava sobre isso, é bastante relativa, é por contexto, não necessariamente porque a máquina é uma prensa, uma guilhotina, que a categoria está definida, tem que se avaliar todo o contexto, onde está instalada, a análise também, a análise é referente a qual etapa do ciclo de vida daquele equipamento. Por exemplo, vai ter a Mercopar aqui em Caxias do Sul, para fazer uma análise, um laudo de uma máquina que é desmontada, transportada, montada e opera num ambiente que passam 10 mil pessoas ao lado da máquina, é uma situação. Agora, num ambiente fabril, ambiente controlado, aonde os acessos já são restritos, a interação com a máquina se dá por controle, é o operador, os manutentores, e mesmo assim, né, o público que está na seara de risco é bem inferior,
já é um outro cálculo, um outro número, né? Se a gente usar o hazard rate number, né, que foi comentado antes, ele tem 3 maneiras de classificar, de exemplificar, de mostrar o risco. Numérico, que fica bem claro, né, o número para comparações, o texto, então o número é quantitativo, o texto ele é qualitativo, risco alto, baixo, e nós temos ainda as cores, que vai de verde a preto, aonde ali nós conseguimos também visualmente ver rapidamente as prioridades, né, para serem modificadas. E aí, com isso, com esta fala, eu linko com a pergunta que é o título desta nossa live. Afinal, por que a NR12 é um pilar do PGR? Enfim, por tudo que a gente já comentou, né, eu até gostaria de renovar minhas desculpas, né, porque efetivamente o problema foi de conexão aqui. Então, até estou pedindo desculpas para que a gente consiga efetivamente reprogramar, né, e aí quando a gente reprogramar e tiver o subsídio aí do material didático que a gente montou, seria bem mais didático até, de entender o porquê que a gente colocou esse tema, né, a NR12 como um pilar. Na verdade, o PGR ele vai ter, hoje são 30 e quantas NRs? 36, Ederson? 35, 36 NRs. Todos eles serão pilares do PGR. Na verdade, o PGR é um grande guarda-chuva, né, que vai ter dentro do seu espectro aí de cobertura. Opa, são 37. 37. Obrigado. A gente estava desatualizado aqui. Devem ter criado 2 novas, enquanto a gente falava. Entre a saída do professor e a volta, já dei mais 2, enfim. A 36 foi carnes e derivados, né, que foi ainda em 2016, e a última agora foi construção naval e reparação, uma coisa assim. Não, eu sabia. 37 é plataformas de petróleo. Maravilha. Obrigado. Então, assim, na verdade, aí, como eu falei no início, né, da nossa live, a ideia é compartilhar entendimentos, tá? Então, como eu comentei, a gente também está aprendendo, né, aqui junto com vocês, junto com os colegas que estão participando aí, enfim, né, como vai ser efetivamente o conceito do PGR, mas buscando um entendimento maior, o PGR ele vai ser um programa de gerenciamento de riscos do teu processo. Se todas as 37 NR se aplicam no teu processo, né? Desde as carnes até o processo naval, então seriam 37 pilares. Logicamente que isso não é o que acontece. Então, dependendo do processo produtivo, tu vai ter uma aplicabilidade, né, de algumas NRs e outras não. Né? Então, é por isso que é importante a gente... O grande lance do PGR é trazer a identificação de perigos e a avaliação de riscos do teu processo, né? Do teu processo específico, seja uma metalurgia, seja uma mineração, seja uma fábrica de bens de consumo, por exemplo, da qual eu faço parte hoje, né? Então, o teu processo é que vai determinar quais são os perigos e riscos que existem no teu processo e a aplicabilidade das NRs ao teu processo como gestão de risco. A NR12, por exemplo, como a gente destacou o pilar, a NR12 ela entra dentro do teu espectro de perigos e riscos para administrar esses perigos e riscos, como medida de controle desses teus perigos e riscos. Certo? Então, dentro de todo o arcabouço da NR12, que não é pequeno, né, ele vai se aplicar aos perigos e controles de riscos das tuas energias perigosas de máquinas. Certo? Então, aí encaixa o pilar NR12 dentro do gerenciamento de risco do teu processo.
Mas agora a gente ganhou mais tempo para debater o tema PGR e GRO, que não temos mais data oficial de lançamento, e com certeza, durante todo este período, até que efetivamente estejamos entregando para o mercado e para o Estado, o governo que faz essa fiscalização, nós teremos muitas novidades. Eu acho, Ederson, desculpe te interromper. Eu acho que, independente do prazo oficial, vamos dizer assim, formal, né, que nós temos para implementar o programa formalmente, a gente ganha um tempo realmente para praticar, né? Eu acho que esse é um tempo excelente para que a gente venha a efetivamente praticar gestão de risco, gerenciamento de risco, né? E quando chegar a norma efetivamente, né, e formalmente que vai ser nos cobrado, a gente já tem aí um período, né, onde a gente conseguiu desenvolver esse programa. Né? Eu acho que esse é o grande lance da gente poder estar compartilhando aí essas experiências, né, do professor, a sua, do Robson, da Denise, enfim, isso é muito legal, tá? Então, vamos aqui tentar esclarecer para a Denise. Ela diz que é o primeiro ano que ela está cursando, né, assim, esse trabalho. Então, Guilherme, por gentileza, faça uma breve explanação em linguagem simples e objetiva, os prós em relação às melhorias do PGR, no novo PGR. Pede desculpas pela linguagem simples, mas é porque ela realmente está no início aí do plano acadêmico dela. Então, resumindo, vem para melhor como? O quê? O que vai mudar na vida dela como profissional? Certo. Assim, Denise, desculpe, realmente a gente acaba se empolgando e entrando no tecniquez, né? Mas de forma muito, muito simples, né? E essa era a ideia lá até da dinâmica inicial, né? Dentro de um processo produtivo, a gente tem vários riscos, certo? São riscos aleatórios, né, que estão dentro do processo. E a gente precisa identificar esses riscos, né? Quando a gente está chamando de riscos, né, na verdade, são os perigos, né, que fazem parte do processo, eles estão lá, e eles precisam ser identificados, né? E uma vez identificados esses perigos, eles precisam ser mensurados, eles precisam ser avaliados em sua intensidade, né? Potencial, né? Sua intensidade potencial de gerar acidentes, né? Porque, em última análise, todo esse processo que a gente está falando aí de programa de gerenciamento de riscos, em última análise, é para que a gente consiga evitar acidentes, para que a gente consiga ter um processo seguro, certo? Antecipando controles para evitar acidentes. Em resumo, é isso. E o que o PGR pretende, no contexto atual, o que acontece? O Ministério do Trabalho, a Secretaria do Trabalho, ele obriga, né, através das normas regulamentadoras, a aplicar as normas, certo? Então, por exemplo, no nosso contexto aqui, NR12, nós temos que aplicar NR12, certo? Aplicar aonde? O que eu faço com a NR12? Eu preciso aplicar a NR12, eu preciso cumprir, né, o que o Ministério do Trabalho, a Secretaria do Trabalho está nos cobrando. Precisamos aplicar a NR12. Aplicar a NR12 aonde e como? Essa é a pergunta, principalmente para uma pessoa que está chegando, né, numa empresa, e eu me lembro do meu início, né? A primeira coisa a fazer é o seguinte: a gente tem que conhecer, né, professor, me corrija se eu estiver errado, assim, ou se eu estava errado, né, quando eu comecei lá, eu preciso conhecer o PPRA da empresa, certo? Por que eu preciso conhecer o PPRA da empresa que eu estou chegando? Porque ali no PPRA eu tenho a identificação dos riscos ocupacionais. Pelo menos eu vou entender qual é o nível de ruído, qual é o nível de
poeira, né, concentrações de poeira que esse processo tem, né, quais são os químicos que os caras usam, manuseiam, né? Então, eu olhando o PPRA, eu tinha uma ideia de quais os riscos que tem nesse processo. Inclusive, certo? Por cada função, né? Por GHE, né? Desculpa, eu viajei de novo, né? Os grupos homogêneos de exposição, né? Eu tenho uma ideia do que os trabalhadores nesse processo eles estão expostos a quais os riscos de ruído, de poeira, né? De calor, né? Então, eu tenho uma ideia desses riscos, né? Pelo menos essa ideia desses riscos eu tenho através do conhecimento do PPRA, certo? Agora, são só esses riscos que existem no processo? Ou eu tenho lá uma retroescavadeira que não vai aparecer no PPRA? Esse realmente não vai aparecer, né? Eu tenho máquinas, equipamentos que não vão aparecer no PPRA. Então, quando a gente está falando de um programa de gerenciamento de risco, ele está abrindo esse processo. Ele está abrindo toda essa perspectiva de entendimento de riscos desse processo. Certo? Então, um engenheiro novo, técnico novo que está chegando, ele logicamente que ele ainda tem o PPRA como recurso, certo? Para entendimento dos riscos de processo, mas se ele tiver um programa de gerenciamento de risco mais amplo, ele vai olhar e vai bater o olho e vai enxergar, opa, eu tenho uma retroescavadeira, eu tenho empilhadeira, eu tenho máquinas, eu tenho serviços elétricos, eu tenho essa gama de riscos aqui dentro desse processo que eu vou precisar ajudar a gerenciar. Para quê? E que antes não tinha no PPRA. E antes não tinha. Né? Então, essa é a grande, eu diria, o grande mérito, né? O grande ganho que nós vamos ter é essa visibilidade, né, de todo o risco que existe dentro do nosso processo. Perfeito. Certo? Bom, então... Denise, eu não sei se a Denise está aí. Com certeza, eu acho que a explanação está boa, e eu vou fazer o seguinte, como já foi comentado, não termina por aqui, este foi apenas um primeiro passo numa caminhada muito maior. A Denise continue nos acompanhando. Este vídeo também ficará disponível no nosso canal, nós vamos cortar os trechos ali, os quais nós estávamos arrumando questões técnicas, deixar o conteúdo que de fato é pertinente aqui, e vocês poderão compartilhar com os seus pares, assistir de novo, tirar dúvidas. Ela está agradecendo aqui, mandou um coraçãozinho, estou satisfeita com a explanação. E obrigado, Denise. Então, por uma questão de ordem, nós vamos nos encaminhando aqui para o fechamento da nossa live, e eu vou passar a palavra para o professor Jairo, fazer aí as suas considerações finais, cerca de 1 minuto. Depois, a estrela da noite, o Guilherme falará, e a gente encerra por hoje. E eu já fiz uma pesquisa aqui, enquanto a gente apresentava a live, qual seria o melhor dia e horário. Então, o pessoal gostou da sexta, só que eles gostariam que fosse um pouco mais tarde, começasse às 19 horas, e a gente vai tentar encaixar, então, para atender às vossas expectativas. Da minha parte, só agradeço e conto com vocês compartilhando, interagindo e até a próxima. Muito bem. Guilherme, eu acho, inclusive, que o Ederson está contaminado aí por esses debates do processo eleitoral e me deu só 30 segundos aqui para eu me despedir. Bom, tem direito à réplica. Tá certo. Muito bem, pessoal, eu gostaria de agradecer, né, a todos vocês que estiveram conosco essa noite aqui, tá? O Robson, a Denise também, né, e outros que estiveram aqui presentes também no nosso canal, no canal da Gáutica, assistindo a live que nós tivemos alguns problemas iniciais aí, né, e graças a Deus conseguimos resolver. O Guilherme foi efetivo aí na sua resolução do problema. Nós estávamos com um problema de áudio, principalmente muito interessante no início e que realmente nos podou assim de fazer uma abertura muito mais eficiente, mas ao longo a gente, eu acho que conseguiu recuperar essa credibilidade aí, né? E retomamos aí talvez
nesse bate-bola, nesse ping-pong, eu acho que ficou bastante interessante também, né? Quero agradecer muito ao Guilherme por estar conosco essa noite. A gente sabe do potencial, né, da gente, do conhecimento que ele tem em relação às atividades que já executou. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado a todos e até uma próxima. Muito obrigado, pessoal. Eu agradeço muito e, de novo, muito me honra poder estar compartilhando, né, um pouco da nossa experiência, né, e agradecer aí, especialmente ao Robson e à Denise, que participaram mais ativamente, outros colegas que possam ter participado, e realmente a gente que trabalha nessa área, né, a gente tem que ter muito amor, como disse a Denise ali, a gente tem que ter muito amor a essa profissão, né, ao próximo, efetivamente, porque a gente trabalha para eles, né, a gente trabalha efetivamente para que as pessoas tenham saúde, né, tenham saúde no trabalho e que tenham uma vida realmente saudável, um ambiente saudável, né, que é o que efetivamente importa. Então, de novo, peço desculpas e gostaria realmente de ter uma nova oportunidade para a gente poder compartilhar um material, né, que ajuda bastante, né, no sentido de ter uma lógica, né, e eu acho que fica melhor entendimento até para o pessoal que tá participando. Então, muito obrigado e até a próxima. Realmente, se cuidem aí, tenham saúde aí também em função de todo esse problema de pandemia aí. Obrigado pela oportunidade aí, professor Jairo, mais uma vez. Ederson, muito obrigado aí, pessoal. Valeu. Um abraço, um grande abraço.